Olá, essa é a aula 12 da monitoria de programação computacional. Ainda estamos dentro do conteúdo de funções e agora nós vamos ver os parâmetros opcionais. Como o próprio nome já diz, né? É porque pode, na hora de usar a função, de chamar a função, colocar o parâmetro ou não, o valor do parâmetro, né? Por quê? Porque dentro da função que nós formos definir, nós vamos colocar o nome do parâmetro e dar um valor previamente escolhido como padrão. Então, dentro daqui do parêntese, além de colocar o nome do parâmetro, como normalmente colocamos, vamos colocar o sinal de igualdade e um valor para ficar como sendo o padrão. E aí, né, vamos deixar, né, a possibilidade de alterar caso necessário. Então, dessa forma, esse parâmetro, esse valor, na verdade, padrão, pode ser alterado na hora de usar a função. E aí, o que é que acontece? Se o valor não for passado, quando for usar a função como está aqui nessa função tabuada, ele vai usar o valor que está definido, o padrão. Então, nesse caso, né, nós temos aqui a função chamada tabuada e o parâmetro n que recebe 1. Aí nós temos aqui um for in range de 1 a 9, né, que é 10 menos 1. E aqui vai simplesmente fazer essa tabuada ou do número que for colocado quando for usar a função, e se não for colocado nenhum parâmetro, do próprio 1. Então, aqui primeiro vai imprimir a tabuada do 1, depois a do 5 e por último a do 9. Aqui eu coloquei só para separar. Então, esses são os parâmetros opcionais, que na hora de usar a função, você pode adicionar um novo valor ou não. E aí, se não for adicionado um novo valor, vai usar o valor que está como padrão. Na mesma função, podemos usar parâmetros obrigatórios e os opcionais, mas os obrigatórios ou o obrigatório tem que ser colocado antes dos opcionais. Os obrigatórios são aqueles que nós vimos na aula anterior, onde eu só coloco o nome, aqui como a gente pode ver neste exemplo, e não coloco sinal de igualdade nem nada. Então, aqui eu estou passando um parâmetro obrigatório. Logo em seguida, aqui temos o parâmetro opcional, que eu vou colocar o nome do parâmetro e adicionar um valor padrão a ele. Então, aqui nós temos a função peso, que vai retornar justamente o peso, que é massa vezes a gravidade. Então, nós podemos, nesse caso, né, alterar o valor da gravidade. Vou colocar outro valor. Como aqui nesse primeiro caso aqui que está usando a função, vai dizer peso 58. Então, quer dizer que aqui é o valor da massa e vai ser usado 9,8 na gravidade. Do mesmo jeito aqui. O peso chamou a função peso e colocou apenas um 1. Então, aqui vai para a massa, que é que eu não tenho o valor definido, padrão, que é um parâmetro obrigatório. E aí, por último, eu alterei o valor da gravidade colocando a 5. E aqui esse primeiro valor será o valor do peso nessa ordem. A massa e a gravidade por segundo. Como nós podemos ver, o peso, aqui nesse caso, fica 568,98. Aqui, o peso é 9,81, porque a massa é 1, né? E aí, multiplicado por esse valor, fica ele mesmo. E aqui, alterando o valor da gravidade e colocando o valor da massa, deu 75. Nomeando parâmetros. Quando nomeamos parâmetros, na hora de usar a função, não precisa colocar os parâmetros na ordem que foi passada na função. Como assim, né? Nós estamos acostumados a colocarmos, se colocar dois parâmetros, colocar os valores deles nessa ordem, né? Se eu tenho um parâmetro, nesse caso aqui, se não tivéssemos esse parâmetro com o sinal de igualdade com padrão, um valor padrão definido, a gente teria n e caractere. E aí a ordem seria n caractere na hora de chamar a função, de usar a função. Mas se nós nomearmos, assim como está aqui,
Já passando um valor padrão, nós podemos usar de forma contrária. Nesse caso aqui, caractere, e aí eu coloquei aqui a caractere e depois n, sendo que na função está definido o n e depois a caractere. Essa função, que ela se chama barra, ela vai fazer o seguinte: ela vai multiplicar essa caractere por o valor n, e aí vai dar o print nessa quantidade de caractere, tudo na mesma linha, mas a gente vai ver. Então, nomeando aqui os parâmetros, na hora que eu vou chamar aqui na barra, eu posso colocar o valor da caractere antes do n, fugindo dessa ordem que está na função. Então, nomeando os parâmetros, dá para fazer isso. Então, aqui podemos ver, nessa primeira, não foi colocado nenhum valor de parâmetro, então ele usou o n igual a 5 e essa caractere aqui. Já aqui no segundo, a caractere foi definida e o n também. E por último, também. Aqui temos outro exemplo, que é o retângulo. O que é que vai fazer? Ele vai fazer justamente um retângulo com essa caractere que está aqui definida. Aqui temos o lado e a altura desse retângulo, que vai ficar como padrão sendo 4 e 4, e a caractere também está aqui definida. Primeiro, ele vai pegar a linha, né? A linha será a caractere vezes o lado. E aí depois, aqui temos um for in range A. O que é que vai fazer? Ele vai fazer como que as colunas, né? Então, ele vai dar um print na primeira linha, depois na segunda linha, e assim sucessivamente vai ficar uma estrutura de retângulo. Então, aqui nós chamamos a função retângulo com a altura 2 e o lado, né, 6. E o que é que acontece? Aqui nós não usamos, na ordem que foi passada. E também não definimos uma caractere. Então, ele vai usar essa caractere padrão. E aqui nesse segundo, nós não temos o valor de A. Só temos o valor de L da caractere. Mas aí, como está nomeada, vai ficar... vai dar certo, né? Como nós já vimos. Módulo. Um módulo é um arquivo no qual se insere funções, de modo que quando precisar usar essas mesmas funções, elas estarão salvas, e assim não se faz necessário fazer de novo. Durante esse percurso, nós já fizemos várias funções, né? Da aula passada até agora. Então, se nós pegássemos essa função e guardasse dentro desse módulo, nós não precisaríamos fazê-las de novo. Bastava importar, como nós vamos ver aqui. Para o Python, todo arquivo .py é um módulo. Podemos ser importado com o comando import, podendo ser importado com o comando import, que vai justamente importar a função que a gente fez. E aí, para reutilizar essas funções, é justamente esse comando que a gente já viu, né? O import. Mas como é que nós vamos fazer? Eu vou mostrar com um exemplo, e o módulo que nós vamos usar nesse exemplo é o módulo random. E ele tem funções para gerar números aleatórios. E primeiro vamos ver, né, antes ainda, o que são os números aleatórios, né? Um número aleatório pode ser entendido como um número tirado ao acaso, sem qualquer ordem ou sequência pré-determinada, como em um sorteio. Uma forma de gerar valores para testar funções, preencher listas, é utilizar os números aleatórios ou randômicos, né? Aqui temos o nome do módulo sendo random. Então, números aleatórios ou randômicos. E aí, gerando esse número aleatório, como foi visto, né? Podemos usar esses valores para testar as funções ou preencher listas. E aí, dentro desse módulo random, tem essas funções, né? A randint, uniforme, random e entre outras. Eu não sei se a pronúncia está correta, né? Eu já peço desculpa, mas eu vou pronunciar assim. Nós vamos focar nessas três funções, né? A função randint, que contém dois parâmetros. Ela irá gerar números inteiros aleatórios, que estão dentro do intervalo
entre o primeiro parâmetro e o segundo. Então, os parâmetros que nós colocamos, o primeiro parâmetro tem que ser menor que o segundo, para que fique esse intervalo. A função uniform, que irá gerar números de ponto flutuante, também dentro de um intervalo que será passado nos parâmetros. Então, da mesma forma da RandInt, nós vamos passar um intervalo, só que nesse caso a função uniforme vai gerar números de ponto flutuante ao invés de números inteiros. E também vamos ver a função random, que não recebe parâmetro e gera um número de ponto flutuante de 0 a 1. Então, já é definido que serão números aleatórios de ponto flutuante de 0 a 1, na função random, que também está dentro do módulo random. Então, como nós vamos usar esse import? Eu vou mostrar aqui algumas formas de usar esse import. A primeira forma é usando o import e o nome do módulo. Então, nesse caso, nós temos o módulo random, aqui como nós podemos ver. E para poder definir, né, chamar essa função, depois de importar, aí nós vamos dar um print no nome do módulo, aí vai colocar um parênteses, desculpa, o nome do módulo, tá aqui o random, e o nome da função que nós vamos querer imprimir. E os parâmetros que precisa ser colocado, né? Então, quando nós fazermos isso, né, do import nome do módulo, colocaremos o print, o nome do módulo, novamente aqui o random, um ponto e o nome da função que nós estamos querendo usar. Fazendo dessa forma, nós vamos estar importando todas as funções, mas precisa colocar o nome dela quando for, precisa colocar o nome do módulo e o nome dela quando for usar. Como está aqui, import random, primeiramente, e aí um print random RandInt de 0 a 50. Então, aqui vai gerar um número aleatório inteiro de 0 a 50. E aí, aqui é só para pular uma linha, para ficar separado. Temos random uniforme 2 e 3. Então, ele vai gerar um número de pontos flutuante que esteja entre 2 e 3. E, por último, random.random, né, que vai gerar um número de pontos flutuante de 0 a 1. Então, essa é a primeira forma de usar o import. Gerou 37, depois 24, número inteiro, e os outros números que são de ponto flutuante. Veja que ele dá uma extensão bem grande dos números. E toda vez que o programa for rodado, vai sempre gerar números diferentes. A segunda forma de usar o import é usando primeiramente o from. E aí, depois o nome do módulo, como a gente está colocando aqui, o módulo random, né, usando como exemplo o módulo random. Então, temos from random, depois usa o import e, por último, o nome da função que quer importar. Dessa forma, né, vai importar somente essa função que for colocada aqui. Nesse caso, né, temos o from random import randint. E aí, ele vai importar somente a função randint. E aqui temos um print, né, randint, que é só o nome da função, e de 0 a 100. Não precisa colocar o nome do módulo no print, nesse caso aqui. E também não dá para usar as outras funções, porque só foi importada a RandInt. Então, toda vez que for sorteado, como a gente já sabe, vai gerar um número diferente. Nesse caso, de 0 a 100. A terceira forma de usar o import é usando novamente o from e depois o nome do módulo, e aí o import novamente e esse asterisco aqui. Fazendo isso, ele vai importar todas as funções do módulo. E qual a diferença desse terceiro para o primeiro? É que na hora de colocar o print, não vai precisar colocar o nome do módulo, como na primeira forma de usar o import. Só basta colocar o nome da própria função que está querendo utilizar. Então, temos aqui print, randint, 0 a 10, que são os parâmetros, como nós já sabemos. Aqui um print só para poder dar esse espaçamento de uma linha. Aí temos print uniforme de 2, entre 2 e 6, né? O número de pontos flutuantes entre 2 e 6. Aqui para pular uma linha. E temos o print random sem parâmetros, porque essa função
não precisa dos parâmetros. E aí, dessa forma aqui, facilita mais por não estar tendo que copiar, digitar, né, o nome do módulo sempre. Então, eu coloquei para executar algumas vezes, só para ver como funciona. Pronto, então, dessas três formas, nós podemos usar o import. E agora nós vamos ver alguns exemplos. Exemplos com a função randint. Esse primeiro exemplo aqui será sorteado um número de 0 a 6, e aí aqui serão 3 pessoas. Então, a primeira pessoa, no print, né, a primeira pessoa recebeu, né, foi sorteada com um número, e o número vai estar aqui. Eu criei uma variável. Primeiro coloquei o for in range, né, de 1 a 3, que é 4 menos 1. Criei uma variável chamada a e chamei a função aqui dentro do a, né, randint de 0 a 6. E primeiramente, né, e o passo mais importante, que é importar. Nesse caso aqui, eu importei apenas a função randint. E aí, colocando aqui para rodar, veja que primeiro, né, aqui, a pessoa 1 recebeu o número 3, foi sorteada com o número 3, a pessoa 2 com 2 e a pessoa 3 com 5. E aí tem outros números. E aí vamos ver esse segundo exemplo. É o lançamento de 2 dados por 2 jogadores e ganha o jogo quem fizer mais pontos. E esses pontos será a soma dos 2 dados lançados. Aqui nós vamos importar o random, que é a primeira forma do import, né? E aí nós temos o dado 1, que recebe random.randint de 1 a 6. O dado 2 da mesma forma, veja que aqui eu coloquei o nome do módulo e o nome da função, porque eu usei essa forma aqui do import. O jogador A, os pontos que ele vai fazer é justamente o dado 1 mais o dado 2. E aqui temos o print para colocar a pontuação que ele tirou. O dado 3 e o dado 4, da mesma forma que o 1 e o 2, será do A, o dado 3 e o dado 4 será do jogador B. Então, aqui vai mostrar a pontuação dele. E aqui, se o jogador A for maior que o jogador B, então print, o jogador A ganhou a rodada. E outro print, boa sorte na próxima jogador B. Aqui o contrário, né? Se não, e se o jogador B for maior que o jogador A, então o jogador B ganhou a rodada, boa sorte na próxima jogador A. E por último, né, se o A não for maior que o B e o B não for maior que o A, então quer dizer que eles ficaram empatados. E aí vai pedir para eles jogarem os dados novamente. Eu testei aqui até gerar um empate, né, para poder mostrar as 3 opções, né? Aqui temos outro exemplo ainda, usando a função randint, né, que é adivinhando o número. Então, aqui o N recebe random randint, né, porque eu usei só o import random, de 1 a 8. E aí vai pedir para o usuário escolher, né, um número entre 1 e 8, de 1 a 8. E aí vai dar um print no número sorteado. E se o x, que é o número que o usuário escolheu, for igual ao n, que é o valor sorteado, ele vai acertar. Se não, ele vai ter errado, como nós vamos ver. Você errou, novamente errou.
Então, é bem difícil, né, de acertar o número, porque é aleatório. E aí vai ser bem difícil, né, porque é um intervalo de número grande. Na última tentativa aqui, conseguiu acertar. Aqui, esse outro exemplo já é com a função uniforme, que é sorteando alturas. Aqui eu tenho importei o random, aí foi colocado João e Joana. Aqui, na variável João, temos random uniforme de 1.40 a 1.80. E Joana da mesma forma, random uniforme de 1.40 a 1.80. E aí aqui vai dar um print na altura que João tirou e um print na altura que Joana tirou. E aí, se João for maior que Joana, João conseguiu uma altura maior. Se Joana for maior que João, Joana conseguiu uma altura maior. E caso nem João seja maior, nem Joana seja maior, quer dizer que eles foram empate. Então aqui temos Joana conseguiu, João conseguiu novamente, Joana, João, e aí vai ficar sempre variando. E aí vai ser bem difícil, né? Eles ficarem com a mesma altura. Eu coloquei só por colocar mesmo, mas como são números de ponto flutuante, vai ser bem difícil eles ficarem exatamente com números iguais. Por último, temos o exemplo com a função random. Temos aqui o import random, importando o módulo, né? E aí temos o jogador 1, o jogador 2 e o jogador 3. Aqui eu vou gerar, usando a função random, que está dentro do módulo random, um número de ponto flutuante entre 0 e 1. Aqui eu vou estar dando print, né? No que eles tiraram. E aí, se o jogador 1 for maior que o jogador 2 e o jogador 1 for maior que o jogador 3, então ele ganhou. Se não, né? E o jogador 2 for maior que 1 e também for maior que o 3, o jogador 2 ganhou. Se não, e se o jogador 3 for maior que o 2 e maior que o 1, o 3 ganhou. E se não, por último, teve algum empate, sorteio novamente. Então, aqui, nós vamos ver também que é muito difícil o empate, né? Porque são números de pontos flutuantes. O 2 ganhou, o 3 ganhou, o 2 novamente, agora o 1 ganhou. E sempre que o programa for executado, vai gerar números diferentes, números aleatórios diferentes. E com isso, nós encerramos essas aulas sobre funções.